Então, boa noite a todos, pessoal. Eu vou dar aqui alguns avisos em relação à disciplina, tá? Antes da gente começar, então, a falar sobre a aula de hoje. Hoje a gente vai ver o capítulo 10, tá, do nosso curso ali da Cisco. Na semana que vem, a gente nem não vai ter o encontro online, tá? Porque eu vou dar para vocês, então, o tempo da aula para vocês lerem o capítulo 11 e realizarem o exame do capítulo 11, tá? O capítulo 11 é um capítulo, assim, um pouco extenso, mas ele é bem teórico, tá? Então, não tem muito, assim, questões práticas, enfim, que teria que difícil de explicar, tá? É mais realmente uma teoria e um apanhado de algumas coisas que a gente já falou ao longo do semestre. Então, na semana que vem, daí, a gente não vai ter o encontro presencial, tá? Mas ele vai estar aberto, já está aberto, né, o exame do capítulo 11, então devem ler o capítulo 11 e fazer a resolução do exame do capítulo 11. E depois, eu vou abrir o exame final, tá? Para encerrar, então, o nosso semestre, a nossa disciplina. O exame final, ele vai ser aberto no dia 11 de agosto e vai ficar aberto até o dia 17, tá? Porque no máximo 7 dias eu consigo deixar ele aberto. Então, talvez eu consiga até o dia 18, tá? Até o dia 17, eu não tenho certeza. Mas é aqui do dia 11 ao dia 17 ou ao dia 18, se for permitido, tá? Porque tem um limite de dias que a Cisco deixa o exame aberto. Então, esse período aqui vocês vão ter para fazer o exame final, e aí, então, a gente vai encerrar a nossa disciplina, tá? Então, hoje vai ser o nosso último encontro aqui online, né? E daí, a partir da semana que vem, vocês fazem o capítulo 11, terminam o capítulo 11, e depois o exame final. Mas, claro, a gente vai continuar conversando sempre ali pelo WhatsApp, por e-mail, etc. Depois que vocês efetuar o exame final, Gabriel, o conteúdo teórico vocês vão ter para sempre, tá? A Cisco só tira dali da página de cursos que vocês estão fazendo e coloca em outro local, tá? Mas vocês, a parte teórica, vocês têm acesso, tá? Ao material teórico. Beleza? Pessoal, então esses eram os avisos, tá? Então, em relação à aula de hoje aqui, a gente vai ver o capítulo 10 do CCNA, que fala sobre a camada de aplicação, tá? Seria lá a camada mais próxima do usuário, tá? A gente viu as camadas lá da camada física, de enlace, rede, transporte, e agora a gente vai ver a camada de aplicação. Então, já coloquei lá duas atividades PET 3, uma sobre web e e-mail, que é para verificar o funcionamento do protocolo HTTP e do protocolo de e-mail, as aplicações, né? E aqui aplicações DNS e DHCP, tá? Então, depois que a gente tiver interesse, curiosidade, façam lá que vocês vão aprender um pouco mais sobre o funcionamento, né, desses quatro aplicações aqui, tá? Web, e-mail, DNS e DHCP, ok? Então, pessoal, vamos falar hoje da camada de aplicação, que é a camada, como eu falei, então, mais alto nível, né? A camada mais próxima do usuário final que utiliza uma rede de computador. Então, vamos falar um pouco dos protocolos da camada de aplicação. Então, a camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário e é utilizada para trocar dados entre os programas que são executados nos hosts de origem e destino. Então, é na camada de aplicação que estão, né, todas as aplicações e aplicativos que a gente utiliza quando a gente utiliza uma rede de computador, tá? Então, por exemplo, na camada de aplicação que a gente vai ter lá um sistema de domínios, que é o DNS, que é onde está o protocolo HTTP, que a gente usa lá no navegador web, protocolo SMTP, que é para troca de e-mails, DHCP, FTP, troca de arquivos, e todos os demais protocolos são utilizados por aplicações, tá? Eles se encontram, então, na camada de aplicação. No modelo OS, pessoal, a gente tem também, além da camada de aplicação, a gente tem camada de apresentação e camada de sessão, né? Que não tem no modelo TCP/IP. Então, relembrando aqui, no TCP/IP a gente tem a camada de acesso à rede, internet, transporte e aplicação. E a camada de aplicação do TCP/IP ela equivale à camada de aplicação, de apresentação e de sessão do modelo OSI, assim como a camada de acesso à rede do TCP equivale à camada física e de enlace de dados também do modelo OSI, tá? Então, falando um pouquinho da camada de apresentação, a função dela é formatar os dados dos dispositivos de origem de uma forma compatível com o recebimento no dispositivo de destino. Então, ela que seria responsável por formatar os dados para que a origem e destino consigam se conversar. Também é responsável pela compactação de dados e também a criptografia dos dados. E a função da camada de sessão seria criar e manter diálogos entre as aplicações de origem e destino, tá? Manter a conversação, então, entre as aplicações que estão rodando entre as máquinas na rede. Alguns protocolos da camada de aplicação, a gente já viu vários deles, ou falou sobre vários deles ao longo do semestre. O DNS, né? Então a gente usa o servidor DNS usando o TCP ou UDP na porta 53. O DNS, lembrando, ele converte nome de domínios em endereços IP. O Bootstrap,
que é um protocolo que está sendo substituído pelo DHCP. O protocolo DHCP utiliza o UDP na porta 68 para o cliente, 67 para o servidor. Ele é utilizado, acho que todo mundo sabe, né, para atribuir dinamicamente endereços IPs às máquinas que estão nas redes. O protocolo SMTP usa a porta 25 do TCP, é utilizado, então, para clientes enviarem e-mail para um servidor de e-mail. O protocolo POP usa o TCP na porta 110, vai permitir que o cliente recupere o e-mail de um servidor de e-mail. O protocolo IMAP na TCP 143 também é utilizado pelos clientes para recuperar e-mails de um servidor. A diferença do POP é que ele mantém o e-mail no servidor, enquanto o POP ele apaga o e-mail que está no servidor depois que o cliente recupera. O FTP, que é para troca de arquivos. O TFTP, que é também para transferência de arquivos, mais uma sem conexão. O HTTP, que é um dos mais famosos aí, que usa o TCP 80 ou a porta 8080, que é utilizado para a gente navegar, né, e obter as páginas web na internet. E o protocolo HTTPS, que é um HTTP com segurança, que é utilizado, que utiliza tanto o TCP quanto o DP na porta 443, tá? Então, todos esses protocolos aqui, que, de certa forma, a gente utiliza eles através de algumas aplicações, eles pertencem, então, à camada de aplicação, lá tanto do modelo OSI quanto do modelo TCP/IP. Então, a forma que alguns protocolos interagem, né, com os aplicativos do usuário final. A gente tem o modelo cliente-servidor, onde os processos de cliente e servidor são considerados integrantes da camada de aplicação, e esses protocolos dessa camada vão descrever o formato das requisições e respostas entre os clientes e os servidores. Tá? Então, aqui um exemplo, uma rede de cliente-servidor é a utilização do serviço de e-mail do servidor de internet para enviar, receber e armazenar e-mails. Então, cliente-servidor, pessoal, é aquela arquitetura onde uma máquina faz uma solicitação para o servidor de alguma coisa, e esse servidor vai fazer, vai responder, né, essa solicitação com um determinado dado, uma determinada resposta. Tá? Por exemplo, navegação na web. A gente entra no navegador, acessa um site, então estou fazendo uma requisição de uma página web para algum servidor. Essa requisição chega no servidor e esse servidor me devolve, então, o arquivo, que é a minha página web que eu requisitei, e essa página, então, é mostrada na tela do usuário. Tá? Então, isso que é a arquitetura cliente-servidor, né? Alguém pedindo algo e o outro lado vai responder de acordo com o pedido. As redes peer-to-peer são acessadas de um dispositivo peer sem uso de um servidor dedicado. Nas redes peer-to-peer, a máquina ela pode tanto ser um cliente de alguma coisa quanto o servidor. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um PC que ele é cliente de impressão e, ao mesmo tempo, ele é um servidor de arquivos. E o outro PC, ele é um servidor de impressão que está conectado diretamente à impressora e, ao mesmo tempo, ele é um cliente de arquivo. Então, numa rede peer-to-peer não tem um servidor dedicado, né? A máquina pode ser tanto um cliente quanto o servidor ou ambas as coisas. Aplicações peer-to-peer, que a gente chama de P2P, né, permite então que o dispositivo atue como cliente e servidor na mesma comunicação. Então, essas aplicações vão exigir que cada dispositivo final forneça uma interface de usuário e execute o serviço em segundo plano. Tá? Então, aplicações comuns aí peer-to-peer, o G2, o Bitcoin, o BitTorrent, Edonk, tá? Os mais as antigas que usavam o Emule, o Kazaa, enfim. Todas essas aplicações, elas utilizavam, né, e utilizam o protocolo peer-to-peer para fazer a troca de dados entre as máquinas. Tá? Então, não tem um servidor centralizado, todas as máquinas que pertencem à rede peer-to-peer podem ser tanto cliente quanto servidor. Okay? Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, aqui é a segunda parte, falar um pouco dos protocolos e serviços aí conhecidos da camada de aplicação, ou dos mais famosos, tá? Um dos mais conhecidos aí. O mais famoso deles, um dos mais famosos, né? O HTTP, que é utilizado em conjunto com o HTML para a gente conseguir navegar, então, na web. Então, quando o endereço ali web, o URL é digitado no navegador, ele vai estabelecer uma conexão com o servidor web, que está executando lá no servidor utilizando o protocolo HTTP. Então, como eu falei anteriormente, o HTTP ele é o protocolo responsável por fazer a troca, né, de informações entre um cliente web, né, um cliente HTTP e um servidor HTTP. Então, como eu te falei anteriormente, a gente faz a requisição de um arquivo, na verdade, de um recurso, através do nosso navegador. Essa solicitação é enviada pela rede até o servidor web lá do outro lado, que está rodando também o HTTP, ele vai dar a resposta dessa solicitação, que é normalmente uma página web. Por sua vez, essa página web vai voltar para o cliente e o cliente vai conseguir visualizar essa página lá na tela do navegador. Então, nesse caso, o nosso PC ali, mais precisamente, o nosso navegador web é o cliente HTTP, né? E o servidor que está lá do outro lado, rodando, ou que está respondendo essas requisições, seria então o nosso servidor HTTP.
Então, o HTTP ele vai especificar um protocolo de requisição e resposta, e tem 3 tipos de mensagem no HTTP, tá? Na verdade, são 9 tipos, mas as mais comuns aqui são essas 3, que é o GET, que é usado para uma requisição do cliente para obter dados. Então, quando eu vou lá e quero obter lá uma página index.html, por exemplo, a gente vai utilizar normalmente para isso o GET. O POST, que é para carregar arquivos de dados para o servidor da web. E o PUT, que faz upload de recursos ou conteúdo para o servidor da web. E temos também o HTTPS, que nada mais é do que um HTTP com segurança, né? Que daí usa autenticação e criptografia para proteger os dados. Tá? Também os protocolos de e-mail, que a gente utiliza bastante, né? Então, os clientes de e-mail se comunicam com os servidores de e-mail para enviar e receber e-mails. E esses servidores de e-mail vão se comunicar com outros servidores de e-mail para transportar mensagem de um domínio para outro, tá? Então, tem esse protocolo de e-mail aí, que é o protocolo SMTP, que é utilizado para enviar e-mails, o protocolo POP para recuperar e-mail, e o IMAP também é utilizado para recuperar o e-mail. Como eu falei, a diferença aqui maior entre eles é que o IMAP, quando o cliente recupera o e-mail fica salvo uma cópia lá no servidor. O POP não. O POP, quando o cliente recuperou já o e-mail da caixa de entrada dele, esse e-mail ele é apagado do servidor de e-mail, tá? Então, que o SMTP é utilizado para enviar e-mail. Então, por exemplo, aqui um cliente, o remetente, vai utilizar o SMTP para enviar um e-mail aqui para algum destinatário específico e vai enviar, então, para algum servidor de SMTP ou POP. Se esse servidor não tiver destinatário em sua lista ali de destinatário, ele vai encaminhar, então, para outro servidor para ver se esse outro servidor tem esse cliente, né, esse destinatário registrado ali na sua lista, tá? Até que, então, ele encontre um servidor que tenha esse destinatário. Quando, então, a mensagem chegou até um servidor que tem o destinatário específico da mensagem, aí depois o destinatário tem que recuperar esse e-mail lá do servidor, né? E colocar lá, no seu cliente de e-mail. Por exemplo, lá o Thunderbird, enfim, o Outlook. Então, para fazer essa recuperação, ele pode usar o POP ou o IMAP. Então, usando o POP, ele vai pegar a mensagem lá do servidor, vai salvar ela localmente na sua máquina e vai excluir lá do servidor de e-mail, tá? A mensagem não fica mais lá no servidor de e-mail. Se usar o IMAP, a diferença maior, então, como eu falei, é que quando a gente usa o IMAP para receber o e-mail chega até a nossa máquina aqui, fica salvo localmente o e-mail, e ele é também mantido no servidor de e-mail, tá? Professor, quando a gente usa o Gmail, por exemplo, direto no navegador, pessoal, a gente está usando o HTTP e está acessando as mensagens diretamente no servidor da Google, né? Então, a gente não está recuperando a mensagem para a nossa máquina local, tá? Quem usa o Outlook, o Thunderbird, ou outro cliente de e-mail, a gente consegue pegar as mensagens lá do servidor da Google, por exemplo, e colocar na nossa máquina localmente. Então, mesmo sem internet, a gente consegue depois ler os e-mails, tá? E quando a gente faz isso, se a gente usa o IMAP, fica uma cópia lá no servidor da Google, por exemplo. Se a gente usa o POP, não fica, tá? É apagado de lá. Muitos de nós, eu, por exemplo, normalmente eu utilizo direto no navegador web lá, no próprio servidor da Google, né? No Gmail, então eu não faço esse download dos e-mails para minha máquina, tá? Mas para quem faz, então, aí seriam os protocolos utilizados para isso. Uma outra coisa é o DNS, né? Que é o Serviço de Nome de Domínio. O DNS, pessoal, então é um protocolo que ele vai... É um serviço, é um protocolo que vai fazer o quê? Ele vai comparar... Ele vai traduzir, na verdade, o nome de domínio para o endereço IP, né? Então, por exemplo, eu quero acessar lá o site ifc.edu.br. Para que isso seja possível, primeiro a gente precisa, o DNS, né, ele faz uma tradução desse nome de domínio para o endereço IP real do servidor do IFC lá que hospeda essa página, né, do servidor da HTTP, para daí sim a requisição ser efetuada ao servidor. Por que existe isso, pessoal? Porque é muito mais fácil para nós, seres humanos, a gente lembrar de nomes, né, do que de números. Então é mais fácil lembrar do site lá, globo.com, ifc.edu.br, facebook.com, do que eu lembrar exatamente qual é o endereço IP do servidor do Facebook, qual é o endereço IP da Globo, qual é o endereço IP do IFC. Então, por isso que foi criado um sistema para que a gente consiga dar nomes aos servidores, aos serviços, né? E aí esse protocolo é responsável então, por fazer a tradução desse nome para o endereço IP. Porque quando as requisições são feitas na rede, a gente sempre faz com o endereço IP, né? Das máquinas, e não com o nome de domínio. Então, o DNS ele é responsável por isso. Professor, ele também acelera a questão de resposta, né? No caso, tem muitos servidores aqui que usam o DNS próprio
justamente para ter esse um pouquinho de aumento de velocidade. Não aumento de velocidade, né? Aumento de resposta. Sim, porque não precisa pesquisar em toda a hierarquia do DNS, né? Tu já consegue salvar em cache no primeiro nível ali, ou às vezes até local, e aí tu já tem a resposta imediata, não precisa de novo se o conteúdo está perto de ti, tá aqui numa empresa aqui, eu vou acessar um conteúdo de uma empresa, tipo do IFC, eu vou acessar o conteúdo do IFC. O DNS está lá do Google, ele vai até lá, faz toda aquela volta para NFC e depois volta. Se no caso que eu estivesse usando um DNS próprio aqui, se o meu provedor estivesse usando um DNS próprio dele, ele já consulta aqui, entendeu? Então sim, sem tem que fazer toda. Exatamente, sem fazer toda a busca, né? Tem que fazer toda aquela busca, isso. Sim. Até na próxima slide tem essa hierarquia aí. O pessoal, então, o formato da mensagem DNS, ela usa o mesmo formato para todas as mensagens, tá? Os tipos de mensagens, que são as mensagens aqui, deixa eu aumentar um pouco, tá pequeno. Consultas de cliente, resposta ao servidor, mensagem de erro e transferência de informações de registro de recursos entre servidores. Então, a mensagem tem um cabeçalho, tem a pergunta para o servidor de nome, tem a resposta, a autoridade que está respondendo e aqui um campo adicional para informações adicionais. Então, quando o cliente faz uma consulta, o processo, né, o serviço DNS do servidor procura primeiramente seus próprios registros para resolver o nome. Então, como o Rodrigo falou ali, a gente sempre tenta procurar, o serviço DNS sempre tenta procurar naquele servidor mais próximo, né? E se não conseguir resolver, ele vai então entrando em contato com outros servidores, então a busca vai indo um pouco mais longe até encontrar essa resolução de nome. E o servidor temporariamente vai armazenar o número de endereço, caso mesmo o nome seja solicitado outra vez. Então, normalmente tem uma cache no servidor já mais próximo, até uma cache local na máquina, né? Para fazer essa resposta mais rápido. E a gente tem um comando aqui que é o ipconfig display DNS, tá? Que exibe todas as inserções de DNS em cache num PC do Windows. Então, a gente der esse comando aqui no CMD, a gente vai ter todo o DNS aqui que a minha máquina tem registrado aqui localmente, tá? Então, o que a gente acessou aqui nos últimos tempos aqui, tem as informações aqui de sites, enfim, e também qual é o endereço IP, etc., para cada um deles, tá? Então, fica armazenado aqui na cache durante um período, para a próxima vez que eu vou acessar um site que eu já acessei há pouco, para não ter que fazer toda a busca de novo, tá? Meu próprio PC, que o próprio sistema operacional já tem essa cache e já me retorna aqui direto qual é o IP, para não ter que fazer tudo de novo, ok? Então, aqui falando um pouco da hierarquia de DNS, então, o DNS, pessoal, ele tem hierarquias, né? Tem alguns servidores de DNS raiz que são espalhados pelo mundo, e esses são os servidores tão principais, tá? Eles que conseguem, né, e tem o registro de onde encontrar os servidores responsáveis pelos domínios .com, .org, .br, .au, enfim, ponto ali, aquelas siglas que representam os países do mundo, né? Então, esses servidores DNS raiz aqui que tem essa informação. Por sua vez, os outros servidores aqui de domínio de alto nível, que seria o próximo passo, eles são responsáveis por, então, saber endereçar, né, encontrar quem consegue resolver os domínios .com, .org, .au, .co, .br, e etc. E por sua vez, servidores de domínio secundário, que seria o mais próximo aqui do cliente, são os servidores de DNS local, que daí sim resolvem lá o cisco.com, vfc.com.br, a globo.com, tá? Então, esses servidores aqui são os responsáveis por, depois, ao final da busca, né, traduzir, então, esse nome de domínio para o IP, tá? Mas quando acontece a busca inicialmente, o cliente vai perguntar para esse mais próximo. Inicialmente, esse aqui pode não saber, né? Então, a busca vai para o outro nível, e se esse nível não saber, vai lá para o DNS raiz. Aí depois volta. O DNS raiz sabe onde é que é. Então, ele volta para esse nível de alto nível, que seria aqui o nível primário, depois o secundário, e depois, sim, a resposta aqui para o cliente. E como eu falei, a própria máquina, o próprio cliente, ele já armazena numa cache algumas resoluções de nome para não ter que fazer essa busca cada vez que a gente entra no site que é bastante visitado, tá? Mas sobre DNS a gente vai ver mais aí ao longo do curso, tá? Tem outras disciplinas que falam mais aí sobre DNS. Hoje aqui é só um resumão. Tem outro comando que é o NSLOOKUP, que é um utilitário então, que permite que a gente resolva, né, manualmente, ou faça a resolução manual do nome de domínio em um IP. Então, aqui, por exemplo, ó, NSLOOKUP. Estão vendo aí, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, ifc.edu.br. Vocês estão conseguindo ver aí, mas enfim. Deu uma resposta aqui, o FC do BR, tem aqui o IP, 191.52.056. Então, esse IP que vai ser utilizado quando a gente tenta acessar aqui o servidor IFC do .br.
Vamos tentar outro aqui. Cisco.com. 72163485, tá? Então, de novo, claro que aqui é um passo bem simples, tá? Não, a gente não vê o passo a passo, mas aqui é uma forma de a gente, então, descobrir, né, qual é o IP real quando a gente utiliza aqui o nome de domínio. Então, quando, por exemplo, eu vou acessar lá o cisco.com no navegador, internamente o HTTP, o DNS faz essa tradução, e o HTTP vai utilizar esse IP aqui como endereço IP de destino, né, para fazer a requisição até o servidor da Cisco. O outro protocolo que a gente conhece também bastante é o DHCP, né, que ele é utilizado então, para automaticamente atribuir endereço IP, máscara de subrede gateways para as máquinas das redes. Os endereços do DHCP, pessoal, que são automaticamente atribuídos, eles são atribuídos por um período, né? A gente chama de leasing, é tipo um empréstimo, que daí dura um determinado tempo, um dia, dois, enfim, depende da configuração. E depois do encerramento desse empréstimo, desse período, esse IP precisa ser renovado, né? Então, às vezes, a gente recebe o mesmo IP ou recebe um IP diferente daquele pool de endereços, né? Todos aqueles endereços que estão disponíveis para serem alocados. E o DHCP v6 é uma versão diferente, então, para IPv4 e IPv6. Tá? O IPv6 tem o seu próprio protocolo DHCP-V6, que é um protocolo diferente do protocolo DHCP-IPv4, tá? Que vai fornecer serviços similares para IPv6 em relação aqui ao que o DHCP oferece para o IPv4. Então, tem as mensagens aqui que são trocadas entre o cliente DHCP e o servidor DHCP, né? Mensagem aqui de descoberta, depois de oferta, de requisição, e depois aqui esse PEC seria a mensagem de finalização do pedido, tá? Então, o cliente ele vai informar, ou vai pedir informações aos servidores DHCP, esses servidores vão responder para o cliente, depois o cliente vai indicar que ele quer utilizar essas informações, como o endereço IP, o gateway, enfim, máscara de subrede, e por fim, então, o servidor DHCP que envia de volta com sua mensagem aqui de reconhecimento final, para que o cliente realmente, então, possa utilizar esses dados, essas informações que foram informadas pelo servidor DHCP de forma automática aí pela rede. E aqui, por fim, pessoal, a gente tem o protocolo de transferência de arquivos, que é o FTP, né, que ele utiliza duas conexões entre o cliente e o servidor, uma para os comandos, né, de gerenciamento e resposta, e outra para realmente transferir os arquivos entre o servidor e o cliente. Tá? Então, o cliente vai estabelecer, primeiramente, a conexão usando a porta TCP 21, para o tráfego de controle das informações entre cliente e servidor, e tem uma outra conexão que é estabelecida usando a porta TCP 20, daí sim essa conexão nessa porta 20 é que é utilizada realmente para transferir os dados, né, os arquivos que a gente quer transferir entre um servidor FTP e um cliente FTP. Um outro servidor é o bloco de mensagem do servidor, que é o Server Message Block, o SMB, que é a base do serviço aí do protocolo Samba, né? Que é um protocolo de compartilhamento de arquivos cliente-servidor. Então, com esse protocolo aqui, pessoal, é possível a gente compartilhar arquivos de impressão entre as máquinas e uma rede, tá? Aqui nesse exemplo aqui, numa rede Windows, tá? Então, por exemplo, eu posso ter na minha casa aqui 10 máquinas, todas rodando aqui o Windows, enfim, ou o Linux, se a gente usar o Samba, a gente consegue comunicar Linux com Windows usando o Samba. Então, eu posso ter essas máquinas conectadas e eu posso, então, compartilhar arquivos entre elas, impressão, enfim, outros serviços, tá? Como se eu estivesse localmente acessando cada uma das máquinas. Então, eu sento aqui numa máquina, eu consigo acessar tudo que está disponível, né, compartilhado pelas outras máquinas na minha rede, e para isso a gente usa aqui o Server Message Block. Então, pessoal, a gente terminou aqui com isso a parte do capítulo 10, ele é um capítulo mais curto, como eu falei, é um capítulo que dá uma visão geral de alguns protocolos aí que são bem conhecidos a nível de camada de aplicação. Claro que esses protocolos, ao longo do curso, em algumas disciplinas, a gente vai vendo mais profundamente, como, por exemplo, o Gmail, o Samba, ali o SMB, vem em serviço de redes, o HTTP, a gente vê um pouco quando tiver desenvolvimento web, enfim. Então, tem outras disciplinas que vão entrar mais a fundo em cada um aqui desses protocolos a nível de aplicação, tá? Desculpa. Esse capítulo aqui, como eu falei, é mais sobre um pouquinho sobre a camada de aplicação e um resumão aí dos protocolos que são utilizados, ou dos principais protocolos que são utilizados nessa camada. Dúvidas, pessoal?
Tranquilo? Tudo certo aqui. Tranquilo? Tranquilo. Só não me deu nem um pouco de saudade da época que eu configurava o Outlook com ele SMTP, o POP, o IMAP. Ah, tá. Eu usei por muito tempo o Thunderbird, mas depois eu parei. Hoje eu não uso mais. Hoje eu vou direto no Gmail lá mesmo e não uso mais cliente, mas eu usava. Durante um tempo eu usava. Eu tinha um site que eu hospedava ele, né? Um domínio, aí eu utilizava o domínio dele como servidor de e-mail também. Mas dava um trabalho cada vez que eu tinha que configurar aquilo, Deus livre. Não, se tu quer fazer tipo um servidor de e-mail teu próprio ali, é meio complicadinho mesmo, para fazer a configuração. Não, até usar um serviço de servidor de e-mail diferente e usar um programa na tua máquina, assim, se tu tem uma empresa, tem que configurar uma por uma, e qualquer um usuário vai ali, desconfigura, caga com tudo. Isso é. Aí depois eles reclamam, não tá funcionando e-mail, não tá funcionando e-mail. O problema da computação é sempre o usuário. Sim. Quando eu trabalhava antes no Tribunal de Justiça, a gente usava o Pandium, que é um cliente de e-mail também, daí, para receber os e-mails, enfim. Na faculdade, também na USP a gente usava. Mas hoje e agora, atualmente, eu não estou usando mais nenhum. Não sinto muita falta, pela verdade. Pessoal, então, os avisos novamente. Então, semana que vem, capítulo 11. Então, a gente não vai ter o nosso encontro aqui presencial. Usem o tempo aí da aula para ler o capítulo 11 e já fazer o exame de capítulo, já está aberto. E a partir do dia 11 de agosto, o exame final vai estar aberto para vocês fazerem, então, aí durante uma semana. Você tem uma semana para fazer, né? Esse exame final aí da nossa disciplina, tá? Lembrando que são 50 e poucas questões. Não tem nenhuma com o PECT 3, tá? É tudo ali mesmo, não precisa abrir o PECT 3 para responder nenhuma. E tem, acho que, 3 horas para vocês resolverem, tá? Mas normalmente não usa tudo isso, tá? Mas tem 3 horas para resolverem. Só não percam ali o período, o prazo, tá? Vai ser essa uma semana aí para vocês responderem. Mais alguma dúvida em relação à disciplina ou em relação a outra coisa? Era isso aí, professor. Depois agora fazer os trabalhos e receber a média. E entrar em férias depois. Tem isso? Não sei, não conheço esse. A gente vai ter o quê? 2 semanas de férias na faculdade? Pessoal, vai ser do dia 23 ao dia 7 de setembro, tá? Volta dia 8 de setembro. Dia 20 de agosto termina e volta dia 8 de setembro. Beleza? Dá 2 semaninhas e meia quase. Professor, pergunta no chat aí. Dezembro, Gabriel, a gente não... a princípio até dia 22 de dezembro, 23, tá? Mas a gente não sabe bem onde é que vai terminar ali, se a gente vai conseguir... de repente a gente vai conseguir terminar esse ano ainda, tá? Porque vai mudar uma regra ali. Mas senão a gente vai ter que terminar só em janeiro, começo de fevereiro, o ano letivo 2021. Mas isso ainda é incerto, tá? Mas a gente vai tocar até 22 de dezembro, com certeza. Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho... acho que eu parei no 4. Não, 4 eu já fiz. O do 5 em diante, lá na Cisco. Mas tá fechado 5 e 6, né? Tá aberto. E o 7, tá só do 8 ao 11, né? Pois é, tu teria como abrir? Tá, vê certinho qual que tu precisa ali, me manda agora no WhatsApp, que daí eu abro pra ti. Tá. Beleza, então. Era isso daí. Era isso? Então tá. Boa noite. Mais alguém, pessoal? Boa noite. Era isso. Boa noite. Então tá. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite, boa noite.